Até aproveitando isso, teve uma paulada que você já tomou assim? Que você veio da internet, tomou uma paulada e você falou, meu Deus. Puta, já tiveram algumas assim. A principal foi a paulada que eu tomei do apartamento, né? Foi quando saiu o negócio do apartamento, assim. Porque, imagina, né? A maioria das pessoas tem uma vida muito medíocre, no sentido de que você não pode fazer o que você gostaria de fazer. Você tem que fazer o que tem pra hoje, uma vida muito difícil, né? Então, muitas vezes você se sente bem quando você tem outras pessoas se ferrando, né? E especialmente quando são aquelas pessoas que têm algum relativo sucesso ou fama e elas são desconstruídas de alguma forma. Então, ao longo da história, né, você vê muitas pessoas que, é uma pessoa que é muito família, e, eles tentam desconstruir essa imagem através de alguma cagada. Uma pessoa que tem muito dinheiro, aí tenta desconstruir isso daqui porque ela é uma farsa, né? As pessoas adoram fazer isso. E quando aconteceu comigo, né? Que aconteceu todo aquele caso do apartamento, né? Que, saiu uma manchete, né? De que eu tinha perdido um apartamento porque eu tinha uma dívida gigante de R$1.700.000 e eu tinha quebrado e tal. Aquilo foi super sensacionalista. Tanto é que eu investia publicamente mais de R$2 milhões na época. E ninguém queria falar disso, né? Ou seja, que eu não tinha quebrado, só queria focar naquela manchete. Sim. E isso daí virou trending topics global no Twitter durante 2 dias. Então, assim, foi bem forte. Foi bem forte. E lá eu também aprendi uma outra coisa, né? Que quando você tem uma situação muito brusca como essa, muito extrema, cara, os fatos, eles não importam. O que importa é a narrativa, né? E se você tá do lado de quem apanha, só uma coisa vai te salvar, a humildade. Porque é isso. Não adianta você querer contra-argumentar, você precisa ter humildade de pedir desculpa, porque de alguma forma alguém se sentiu ofendido, né? A vida das pessoas é difícil. E isso foi o que me tirou desse momento. Foi essa humildade e que, de novo, eu nem sabia que não sabia, né? E um grande amigo me deu esse conselho. E aí eu executei esse conselho e deu certo. Mas foi super duro pra mim na época. É um aprendizado atrás do outro, né? Você, tanto um Código da Riqueza, onde você viajou o mundo inteiro, entrevistando pessoas sobre grana. Então, você deve ter uma ótica muito, muito legal de... Cara, você tá com 31, né? 30. 31. Vou fazer 30 no final do ano. Ah, tá. Não me envelhece ainda, pô. 30. E o legal é esse intercâmbio, cara. Eu acho que... eu acredito muito nisso, de que nós somos a nossa maior máquina do tempo. Você é uma máquina do tempo pra mim em relação a finanças. Eu, perto de você, eu vou economizar tempo, energia e esforço e vou conseguir antecipar. Às vezes anos eu demorei pra aprender sozinho. Então eu vejo muito o ser humano como uma máquina do tempo, cara. Uma máquina do tempo. Legal. E você entrou em várias máquinas do tempo de uma maneira acelerada, porque era seu objetivo, cara. Vou conhecer, você dormiu na casa do presidente, acho que da Walmart, não foi? Então, o que mais te acelerou? Ou seja, estando em tantas máquinas do tempo boas assim. Cara, o que mais me acelerou... O que mais, assim, que tipo, mudou o seu pau? Cara, acho que, nossa, é difícil, né? Porque assim, se for falar sobre negócios, tem uma coisa, sobre, sei lá, marketing outra, comunicação outra. Mas o que pra mim eu considero, que talvez é um dos pilares centrais da minha vida hoje, que são os negócios. O que mais me acelerou foi eu pegar uma tendência secular num time ideal, junto com ferramentas que eu tinha adquirido através do acesso a outras pessoas e livros. Acho que foi isso que aconteceu. Porque não adianta só você ter as ferramentas, né? Você precisa de alguma coisa acontecendo para usar essas ferramentas, né? Então imagina, você montou uma oficina na beira da estrada. Caralho, você é top. Agora, para um carro ele parar na frente da sua oficina, quebrado, ser uma Ferrari, um cara com grana... Cara, é uma puta oportunidade, sabe? Então, isso aconteceu comigo. Apareceu uma puta oportunidade e que não era só uma oportunidade, era uma tendência secular, né? Então, tem algumas tendências que acontecem e aparecem de vez em quando, como a do marketing digital. Né? Ela foi uma tendência que apareceu para mim num momento muito propício. E várias tendências elas aparecem e elas existem nos seus negócios hoje. O problema é que as pessoas elas se preparam para o que está acontecendo hoje e não para a tendência em si. Boa. Então, a tendência do marketing digital ela estava acontecendo e eu estava me preparando para ela. As pessoas hoje estão se preparando para a realidade de hoje. Então elas estão se preparando para fazer um podcast hoje, porque o podcast está bombando. Elas estão se preparando para fazer um Instagram hoje, porque o Instagram está bombando. E não para o que vai acontecer daqui a alguns anos. E esse é o grande erro.
No Brasil, se você pegar as 5 maiores tendências que existem hoje, todas elas estão dentro de pensamentos e tecnologia. Tá? E se você pegar hoje as 3 maiores faculdades, que representam 25% das pessoas hoje, nenhuma delas tem a ver com isso. Então as pessoas estão se preparando para algo que não vai existir. Forte isso, hein, cara? Então assim, para mim, olha só, você tem 3 coisas que tem que ter em mente. Primeiro, existe um primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é a mediocridade. Tá? É o como todos pensam. Mas se todos têm um resultado parecido, ou seja, um resultado muito baixo, você não quer ter o resultado de todo mundo, logo você precisa pensar diferente. Como que você pensa diferente? Você chega no pensamento de segundo nível. O pensamento de segundo nível é o seguinte. Imagina que no Covid foi o período que eu mais ganhei dinheiro investindo em ações. Então a bolsa caiu 50%, então ela já tinha caído. Por que ela caiu? O pessoal achou que a economia ia ser destruída, as empresas iam fechar, as pessoas iam ser demitidas, cara, a taxa de juros ia acontecer um monte de problema. O primeiro grau de pensamento pensa, fudeu, a bolsa vai cair e as pessoas vendem. O segundo grau de pensamento pensa, se todo mundo já pensa assim, então será que não faz sentido eu comprar, já que já está no preço? E o segundo grau de pensamento funciona para isso, funciona para tudo, funciona para uma Ferrari. Então você olha para uma Ferrari e fala, que Ferrari foda. Primeiro grau de pensamento. Segundo grau que Ferrari foda. Quem é o cara que conseguiu comprar essa Ferrari e por que ele conseguiu? Então quando você chega no segundo grau de pensamento, você chega num nível superior. Qual que é o segredo então de tudo? É o segundo grau de pensamento, em todas as coisas. Mas qual que é o terceiro grau de pensamento para mim? Que aí é onde você surfa forte. É você identificar as tendências seculares e se preparar para elas, e não para o hoje. Então se você consegue ter um grau de pensamento diferente, e você, além disso, se prepara para o que vai acontecer e não para o hoje, você não vai surfar hoje a onda. Mas quando ela vier, você vai surfar. E as pessoas que estão surfando hoje saem na sua frente, mas elas não vão chegar mais longe. Então acho que isso daqui, né, e aí eu não vou citar um nome específico, mas as ferramentas que eu fui angariando dentro dessas máquinas do tempo, que vieram dos livros das pessoas, porra, me ajudaram pra caramba a chegar aqui. E agora eu preciso identificar quais são as próximas tendências, entendeu? E eu fui pensando, cara, e é uma